Eu ontem usei uma expressão, na live de ontem, que significa muita coisa, muito mais até do que eu imaginava. O sentido que eu quis dar à expressão que eu usei diante da atitude absurda dos membros do Tribunal Maior, a expressão que eu usei tinha mais pertinência do que eu imaginava. Eu disse que ali, aqueles homens togados, com aparência austera, com aparência de serem homens sérios, responsáveis, aplicadores e cumpridores do direito, das leis, da Constituição, tudo na aparência, evidentemente, puseram-se a dar risotas. Foi a expressão que me veio na hora. Uma expressão que não se usa normalmente, mas me veio essa expressão. Todos dando risotas quando se falou ali que o ministro plenipotenciário Alexandre de Moraes tinha tido um voto para a vice-presidência do tribunal. Claro que era uma eleição apenas pro forma, já está tudo combinado antes, conforme a tradição. São sempre os mais antigos que vão sendo sucessores dos que saem. Então, aquelas risotas se deveram ao fato de que quando a Rosa Desfolhada anunciou o resultado da eleição, entre risotinhas e risotas, como se estivesse ali dizendo algo muito engraçado, todo mundo pôs-se a rir também, momento em que o senhor Alexandre de Moraes disse, ele, com palavras dele, o seguinte: se a eleição fosse no TSE, dando sentido de que, se fosse lá, seria como ele quer e com o resultado que ele determina. Ao que o sucedeu na estupidez o senhor Gilmar Mendes, dizendo ele vai pôr o pessoal no inquérito, no tal inquérito do fim do mundo, esse inquérito que não acaba e que não tem definidos os réus, suas culpas, suas condutas que seriam ilícitas, e isto, por incrível que pareça, dentro de uma falta total de cumprimento das leis, porque não pode o ministro do Supremo investigar, denunciar, processar, julgar, tudo isso ao mesmo tempo. Já se falou isso, não há quem não tenha falado isso. Até aqueles que sejam os mais renitentes, os mais resilientes, os mais resistentes à ideia do que seja justiça, do que seja justo, sabem que isto é uma aberração, e uma aberração inadmissível, partindo da cúpula de um poder, do poder judiciário. Mas eu falei ontem da risota, e disse que aquilo soava como uma bufetada na cara das pessoas de bem no Brasil, das pessoas que têm um mínimo de bom senso, porque quem tem bom senso sabe o que é o direito, sabe o que é a justiça. Pois bem, aquelas risotas foram uma confissão de deboche, de escárnio ao povo brasileiro. E eles sabem que não há reação. Eles, na verdade, riem, porque sabem que ninguém os contesta, ninguém os reprime, ninguém faz absolutamente nada para que eles sejam colocados nos seus devidos lugares. Os devidos lugares para quem não cumpre o seu dever e faz de uma sessão de um tribunal um deboche à nação, um escárnio à nação, evidentemente não é ali o lugar de nenhum desses risoteiros. Pois bem, eu usei a expressão risota que me veio na hora, depois fui conferir quais são os sinônimos dessas expressões. E é por isso que quando a gente fala, e fala com consciência, e fala com conhecimento de causa, e fala procurando acertar, a gente acaba buscando a palavra certa de improviso, de repente. Risota, na verdade, é gracejo, é galhofa, é gozação, é deboche, é escárnio. Tudo isso é risota. Risota é troça, é zombaria, é menosprezo. É admissível que aqueles brincalhões risoteiros, que têm muitos motivos para rir, enquanto muitas pessoas têm motivos para, à custa deles, se indignarem, sofrerem, se inconformarem, para o zombeteiro, a risada é sempre uma demonstração de que a zombaria é um dos prazeres que essas pessoas têm quando se trata de zombar dos outros. Eu conheço muita gente que gosta de brincar com os outros,
fazer ironia com os outros, fazer galhofa, fazer gozação com os outros. E morre de rir quem faz isso. Mas quando se faz isso com eles, o mundo desaba. Aí é ofensa, aí é injúria, aí é agravo. É o palhaço que não se dá conta das palhaçadas que faz e que ri dos outros, como se palhaços fossem os outros, quando, na verdade, quem teria que fazer as palhaçadas sadias para todos rirem são os verdadeiros palhaços, no bom sentido, no sentido nobre da expressão palhaço, que é uma expressão digna. Agora, os que causam indignação, os que brincam com o direito, os que exercem uma função altamente remunerada, mais além do que deveriam receber por essas galhofas, gracejos, risotas, troças, zombarias, esses são palhaços, evidentemente, no sentido pejorativo que se dá. Há uma pequena distância entre a patifaria e a palhaçada. Foram os advogados que sustentaram sempre a baioneta moral, a baioneta da palavra, do texto escrito, dos discursos. Era a palavra da OAB, por suas presidências à altura de extremo valor, a OAB, e eu estou me referindo à OAB Nacional, Ordem dos Advogados do Brasil, integrada em nível nacional pelo Conselho Federal. Hoje, eu me envergonho da OAB Nacional. Este silêncio estrepitoso, esse silêncio ensurdecedor, cúmplices das ilegalidades que estão acontecendo. Há 4, 5, 6 anos que a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio do seu Conselho Federal, pelo presidente de plantão, não abre a boca, nem para defender o direito dos advogados, que era e deveria ser a sua principal, primordial função. Ouve-se ainda a voz de advogados das subsecções, das pequenas subsecções, das subsecções que não são, evidentemente, comparáveis ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em nível nacional. Este é um dos grupos dos calados que eu disse, a culpa dos inocentes silenciosos. Há uma grande parte da sociedade brasileira que se diz inocente, que não tem pecados, que pode atirar na primeira pedra, sem perceber que o grande pecado que tem o omisso, o silencioso, é exatamente a inércia, a inação, calar-se quando é preciso falar. Então, aos que teriam obrigação de falar, e de falar alto, e falar fora dos autos, primeiro com L, o segundo com U, seriam os advogados que integram o Conselho Federal da OAB, que quando muito sussurra em reuniões espúrias entre si. Temos 1.300.000 advogados no Brasil. É o país que mais advogados tem na face da terra. Há um advogado para cada 164 habitantes no Brasil. São tantos, que o seu movimento deveria ser semelhante a um tsunami, que a sua voz teria que ter a sonoridade e estridência estrepitosa de uma explosão de um vulcão que subitamente entra em erupção. Já foi assim, já houve esse tempo. Quem passou por isso, como tantos passaram, como eu passei, não pode evitar a indignação diante das risotas, dos bufões, das risotas da zombaria, do gracejo, da galhofa, da gozação, do deboche. O povo brasileiro não tem apenas o direito de se manifestar em nome da nação. O povo brasileiro tem o dever de se manifestar, de fazer ouvir a sua voz. E hoje, para ficar à vontade e dizer que aqui a crítica é endereçada a quem a merece, eu resolvi, como advogado, e como muitos advogados que sentem o que eu sinto, a grande maioria, eu resolvi falar de uma entidade bonitinha, mas ordinária, nos tempos de hoje, e que foi um baluarte em defesa da democracia e da legalidade. A Ordem dos Advogados do Brasil, em nível nacional, por seu Conselho Federal. Eu faço a ressalva de dizer que nas esferas inferiores, nas instâncias menores, há muita gente que cumpre o seu dever no exercício de direção da Ordem dos Advogados do Brasil, mas a OAB não pode ficar impune, não pode ficar livre da crítica tão contundente quanto contundente era a OAB nos tempos em que precisou ser
era isso. Os inocentes não são inocentes se silenciam diante dos verdadeiros culpados. Os inocentes não podem ser inocentes se acovardam, se temem, se tremem. Esses não são inocentes. O silêncio dos inocentes é o sinal de suas culpas, porque os verdadeiros inocentes gritam, quando não gritam, gemem em agonia na defesa do direito, da justiça, da liberdade, da honra, da glória de uma nação. Um beijo no coração das pessoas de boa fé.